Bom, então, boa noite a todos e todas. Aí hoje a gente finaliza, né, esse ciclo de palestras, aula, né, que a gente teve a alegria de ter aí dentro dessa tragédia da pandemia, né, nas últimas semanas. Contamos com diferentes pesquisadores, né, trazendo diferentes perspectivas sobre esse fenômeno aí que a gente está chamando de bolsonarismo, né, e outros temas que possam nos ajudar a compreender o momento que a gente vive, né. Finalizando hoje, a gente tem a alegria de contar com a participação do professor Gabriel Feltran, que é professor da Universidade Federal de São Carlos, né, e que é uma grande referência fundamental aí na construção disso que a gente chama de etnografia urbana, né, e na compreensão, uma outra perspectiva que ele foi muito inovador em trazer, né, para o Brasil, para a gente, a compreensão sobre o crime, sobre a violência urbana, sobre as desigualdades, né, e vem fazendo isso há muitos anos, né, Gabriel, te agradecer então pela sua presença. O Gabriel, depois a gente põe uns links aí, ele publicou recentemente, em 2018, um livro chamado Irmãos, uma história do PCC, e em 2011, o livro Fronteiras de Tensão, Política e Violência nas Periferias de São Paulo, e mais recentemente ainda, uma publicação em inglês, The Entangled City, Crime as Urban Fabric. E então hoje a gente vai ouvir, né, a palestra do Gabriel, que ele intitulou como Mercados Ilegais e o Conflito Político no Brasil Contemporâneo. Bem-vindo, então, Gabriel. Obrigado, Lude. Obrigado, Dari. Estou tentando ajeitar aqui para poder ver todo mundo, que ele não sei porque ele saiu. Só um segundinho. Alterar layout. Aqui. Boa. Obrigado pelo convite, obrigado pela possibilidade dessa conversa, né? Eu estou aqui acompanhado, estou vendo aqui pelos nomezinhos, por outros dois pesquisadores que participaram da pesquisa que eu vou contar um pouco para vocês. Então, Gregório Zambon e o Luiz Gustavo. Não sei se tem mais alguém da nossa equipe que está aqui. Nós estamos... então, eu preparei uma exposição em duas partes. Assim, uma primeira parte falando um pouco sobre essa pesquisa, que é essa parte do mercados ilegais, do título. E a segunda parte discutindo quais os efeitos desses mercados ilegais para o conflito urbano e para o conflito político contemporâneo. Então, é em torno disso que eu queria tratar com vocês. Assim, era meio uma exposição em duas partes, e a primeira delas tratando de um projeto de pesquisa bem específico que a gente fez e que nos gerou muita reflexão, e uma segunda parte que é mais ensaística, assim, é um pouco pontos para a gente discutir acerca do conflito que a gente está vivendo do ponto de vista político, né? Essas duas partes estão amparadas em textos que eu publiquei muito recentemente, assim, um texto mais acadêmico que saiu contando a história de uma Toyota Hilux roubada, e um texto mais de intervenção política que eu publiquei nas últimas semanas no blog da Novos Estudos Sebrap, sobre o movimento que estaria na base do bolsonarismo, digamos assim, né? Um movimento de base, não o governo Bolsonaro, mas as bases sociais do Bolsonaro, digamos assim, tá? Ou do projeto que Bolsonaro encampa, né? Mais do que do Bolsonaro em si. Então, eu acho que em torno dessas duas partes que eu queria me movimentar aqui e ver com vocês o que vocês têm a dizer. Espero não tomar muito tempo, agora são 7h15, vamos ver se eu levar uns 40 minutos, acho que tá bom, né? Porque daí a gente conversa, ou meia hora, 40 minutos, daí dá tempo a gente conversar, pode ser? Tá, até 8h10, tá joia. Tá, vamos lá. Eu vou tentar não falar tanto, porque eu sei que é cansativo.
Vamos lá, então a primeira parte, a gente fez uma pesquisa coletiva que foi financiada pela FAPESP, dentro do Centro de Estudos da Metrópole. Eu fui do CEM até o final do ano passado, e justamente quando a gente foi terminando essa pesquisa, que foi encerrei esse ciclo de participação no Centro de Estudos da Metrópole, que eu queria deixar aqui registrado, foi quem apoiou esse projeto coletivo. Nós fomos 12 pesquisadores que participamos do projeto e 10 que fomos até o final desse projeto, né? E basicamente era um projeto que se propôs a seguir metodologicamente aquela coisa de seguir o objeto, né? A gente achou que era uma boa estratégia, ela de fato se revelou uma boa estratégia para o tipo de pesquisa que a gente estava querendo fazer, que era uma pesquisa que tinha como intenção mapear as conexões entre os mercados ilegais e mercados legais. Foi daí que a gente partiu, né? E a gente sabe que todos os mercados ilegais têm conexões com os mercados legais, mas elas nem sempre são muito bem descritas empiricamente. As pessoas falam muito, mas a gente não tem trabalho empírico sobre isso. Esse parecia para nós um buraco na literatura que a gente falou, não, vamos trabalhar isso. E uma outra coisa que nos chamava muita atenção é que a gente tinha muitos trabalhos sobre o universo criminal, os valores internos ao crime, os códigos de conduta, os sensos de justiça do crime, os modos de gestão da vida comunitária pelo universo criminal, etc. Mas a gente não falava nada de dinheiro, e os nossos interlocutores falavam muito de dinheiro. Então, a gente queria fazer uma pesquisa que permitisse algum nível de dimensionamento do que tamanho tem esse mercado, quem que ganha o que dele, e assim por diante. Com relação a drogas e armas, é muito difícil você conseguir dados de uma dimensão maior do que a etnográfica, né? Você ali fazendo trabalho de campo, você consegue perguntar quanto que paga num acerto para o policial, quanto que paga para o menino que está vendendo droga, quanto que paga para o cara que transporta para o interior, e assim por diante. Mas é muito difícil você ter dado numa escala um pouco maior. Já com carros, era muito mais fácil, porque principalmente as seguradoras, elas têm muito dado sobre o roubo de carro, com muito detalhamento, com um nível de desagregação muito grande e tal. Então, isso permitia que a gente olhasse como a coisa funciona no microcosmo, mas também tivesse um dimensionamento da coisa num nível mais amplo. Então, assim que a gente meio que desenhou essa pesquisa, de dizer, olha, vamos escolher um nicho de uma economia ilegal, um circuito ilegal da economia. Eu fiz trabalho de campo durante muitos anos numa região da Zona Leste de São Paulo, no distrito de Sapopemba. Não sei quem conhece a Zona Leste que está aqui, mas a Zona Leste de São Paulo é muito marcada pelo mercado de carros, de autopeças, de revenda de veículos novos, usado, batido, recuperado, resgatado, tudo quanto é tipo de despachante, corretora, coisa de seguro, tem de tudo, né? É uma economia que movimenta muita coisa. Leilão. E a gente, então, fala, bom, eu trabalhei com vários meninos que tinham histórico, né, de entrar no crime pelo roubo de carro e moto, muito mais do que pelo tráfico de drogas, né? Era uma região que a Avenida Anhayamela, uma avenida que vocês pegarem, vocês podem andar talvez 6, 7 quilômetros na avenida com revenda de carro dos dois lados. Assim, uma economia muito forte ali, ligada aos veículos, né? Onde eu fazia campo especificamente. Então, eu falei, bom, vamos estudar isso. Tinha tido um trabalho, inclusive, de um rapaz que eu orientei aí na Unicamp, do Lineker, pensando um pouco território e crime ali na Zona Leste e tal, como esses mercados iam se territorializando, bom, a partir daí começou a conversa, né? A estratégia metodológica, então, era tentar seguir os carros, ou reconstruir as trajetórias de carros roubados. Então, a história que eu vou contar para vocês é uma dessas reconstruções. Nós reconstruímos, ao final das contas, 5 trajetórias de carros que têm destinos muito diferentes e que, de alguma forma, cobrem um pouco
os destinos mais típicos de um carro roubado em São Paulo. Normalmente, um carro que é roubado em São Paulo, ele vai abastecer alguns nichos de mercado. Assim. O primeiro e mais comum é o desmanche. Carros que vão ser desmanchados para venda de autopeças. Né? O segundo, isso é todo um mundo, né? A segunda coisa que é frequente são carros que são roubados para serem usados em outras cenas de crime ou para serem usados num fim de semana, para levar uma coisa para algum lugar, para fazer transporte de coisa roubada, de tráfico, etc., e que depois vão ser abandonados. Uma terceira coisa que acontece bastante com esses carros é que eles podem ser roubados para virarem depois dublê ou virarem um clone, né? Carros que vão ser roubados para serem revendidos. Aí depois eu posso falar um pouco dessas coisas mais técnicas, o que é dublê, o que é clone e tal, o Greg está aqui também. Um outro destino que esses carros podem ter é ser levado para a fronteira com a Bolívia e com o Paraguai, especialmente, e serem trocados por uma série de produtos, principalmente drogas e armas, mas também cigarros, mas também contrabando, eletrônicos, um monte de outras coisas. Então tem muito... Nas zonas de fronteira, é muito comum que aconteça essa troca de carro por droga e arma. Não é uma venda do carro e que depois que você pega o dinheiro e compra a droga. Não, eles são trocados de fato, né? Então, isso pareceu para a gente muito interessante. Eu vou falar só disso aqui. A gente acabou de escrever um livro coletivo, né, que vai tratar dessas 5 trajetórias, tratando de jeitos muito diferentes, como elas se conectam com coisas as mais diversas. Aqui, nessa exposição, eu estou me baseando só num artigo que depois a gente aproveitou um pouco para o livro, que era a história de uma Toyota Hilux roubada por alguns meninos ali da Zona Leste com quem eu fazia trabalho de campo, tá? Então, um pouco a ideia é essa, de contar um pouco essa história da Toyota Hilux e tirar algumas consequências dela, tá bom? Então, a história começa com um rapaz que eu acompanhei, cuja família eu acompanho há bastante tempo, em trabalho de campo na Zona Leste. Ele, na verdade, é neto de uma interlocutora minha com quem eu trabalhei muitos anos. E é um menino que, portanto, é a terceira geração dessa família que tem relações com o universo criminal, né? Eu chamei esse menino ficticiamente de Samuel, num dos textos que eu trabalhei essa história. Bom, o Samuel, a certa altura, me conta que ele roubou uma Toyota Hilux, que custa mais ou menos 200 mil reais. Isso a gente estava falando em 2016, mas o preço de uma Toyota Hilux nova é por aí, tá? Para facilitar as contas, 200 mil. Ele me contou que para roubar essa Toyota Hilux, eles montaram um time com 4 pessoas, 4 meninos como ele. O Samuel tinha 18 anos nessa época, mas tinha meninos adolescentes, um pouquinho mais velhos. Então, eram 4 adolescentes, ou 4 jovens moradores de periferia, cada um deles ganhou R$ 1.500 para roubar a Toyota Hilux. Na verdade, foi 1.250, porque eles ganharam R$ 5.000 para roubar esse carro. Né? 4 meninos, R$ 5.000, o carro custa R$ 200 mil. Né? Mas eles, trabalhando no mercado de trabalho com empregos ou com trabalhos que são típicos para esse perfil de adolescente, que é um menino da favela, que não teve escolarização, que está completamente fora da perspectiva de mobilidade social, que está fazendo bico, né? Normalmente esses meninos que estão no crime, eles são meninos que descarregam caminhão, né, de ciclo, que trabalham na construção civil como servente de pedreiro, que é o piso, né, que está vendendo coisa pela rua, que está catando material reciclável, que está entregando panfleto. É esse tipo de trabalhador, digamos, que está também participando dessas ações ilegais. O menino que descarrega caminhão
todo dia em São Paulo durante um mês, ele vai ganhar o que esse menino ganha em 30 segundos no assalto da Toyota Hilux, que é R$1.500, né? R$1.250 no caso dele. 5 mil para entregar o carro para um receptador. O Samuel me pega esse dinheiro, e isso foi uma coisa bem interessante, porque eu estava fazendo campo próximo a ele esse período, e estava acompanhando as andanças desses moleques, né? Não só dele, de vários outros moleques pela favela. O Samuel pega esse dinheiro que ele ganhou, no caso que eu estava acompanhando mesmo, empiricamente, era um dinheiro que ele tinha ganhado no tráfico. Mas é a mesma coisa, tá? Então ele pega esse dinheiro, esse 1.500 que ele pegou da Hilux que ele roubou, ele vai no shopping center e torra esse dinheiro. A mãe dele, que eu conheço muito bem também, que tem a minha idade, ela não aceita dinheiro dele, que venha do crime. Como acontece muito em muitos lugares, outros aceitam, etc. Mas o fato é que ele pega o dinheiro e ele usa para ele, né? Nessa época, sobretudo, ele usava para ele. Hoje ele tem filho, tudo. Pegou o dinheiro e foi no shopping center e torrou os R$1.500. Ele comprou, no caso que eu estava acompanhando o menino, ele comprou um óculos da Oakley, super caro. Vamos supor que esse óculos tenha custado R$600. Aí lá no texto tem os valores, que eu não me lembro exatamente. Mas um óculos desse da Oakley que custa R$600, foi lá, comprou uma roupa, comprou um tênis, comprou um lanche no McDonald's, no Subway ele comprou, e uma casquinha no McDonald's. É isso que eu acompanhei o menino fazer, né? Então, por via do consumo, aqueles R$1.500 que ele tinha recebido por uma atividade criminal, rapidamente se entravam na economia formal, né? Na economia legal, pagando imposto pelo consumo e assim por diante, né? Ok, a mesma coisa aconteceu com os outros três meninos que participaram do assalto. Como foi o assalto? Foi um assalto à mão armada, 2 motos, eles pegaram 2 motos que também eram motos ilegais, que estavam circulando pela favela, e eles alugaram 2 armas. No mundo das favelas de São Paulo, as armas têm bastante controle de como se usa uma arma, né? Seja nos códigos de conduta das pessoas, seja na própria disponibilidade das armas mesmo. Então, esses meninos alugaram as armas para fazer o assalto, foram lá, fizeram o assalto e voltaram. O aluguel dessas armas custava R$100 por dia, tá? Nesse período. Então, desses 1.200, desses 5 mil, eles já tiraram 200 e mais, não sei se tem alguma coisa pelas motos. Então, quando esses moleques quando eles roubam, em geral, eles ganham mais dinheiro quando eles levam o celular da vítima, levam uma correntinha, levam uma aliança, levam uma bolsa. Às vezes faz mais dinheiro com a bolsa do que com o carro. Porque o carro é entregue, porque o carro, digamos, atrai para um mercado muito importante, né? Que depois vai gerar muito dinheiro, como a gente vai ver. Mas o ganho daquele primeiro operador é muito baixo. E esses caras são os meninos que morrem, né? Se a gente estava falando antes que no Rio, as mortes cometidas por policiais quase sempre são mortes em confronto ligado ao tráfico de drogas e a operações policiais nas favelas, em São Paulo, a grande maioria das mortes, grande maioria, a gente viu 60, viu 70, viu 53, nos últimos anos, mais ou menos por aí, são mortes que acontecem após roubos e furtos, principalmente roubos e furtos de veículos, carros e motos. Então, a cena típica é o moleque rouba uma moto, não em bairros centrais, porque em bairros centrais tem muito furto e pouco roubo, bairros mais ricos, né? Mas rouba uma moto ou um carro, sai em disparada, vem uma viatura que foi acionada e mata esses moleques na perseguição, né? Acontece muito isso. E esse perfil, digamos, de trabalhador desses mercados ilegais lá na base são os que morrem, né? Então, esse menino mesmo, o Samuel, tomou um tiro nas costas no ano passado, foi preso com um tiro nas costas, não morreu, tá bem, tá vivo, podia ter morrido nessa, e vários outros morrem nesse período. Esse perfil do Samuel é o mesmo perfil da população carcerária hoje no Brasil. A
população carcerária que cresceu muito no Brasil, né? Temos 800 mil presos hoje no Brasil, 250 mil em São Paulo, 230, 240 por aí. Agora a gente tinha 40 mil no começo dos anos 90, temos 240 mil hoje. Esse é exatamente o mesmo perfil do cara que vai preso, né? Então, na nossa pesquisa, a gente foi modificando um pouco o nosso foco de só mapear os mercados ilegais para poder começar a entender mecanismos de produção da violência urbana e das desigualdades sociais, tá? Então, estamos lá. O moleque fez essa ação, uma ação super violenta, né? Um roubo à mão armada, 2 armas, 4 meninos, ganharam 5 mil reais pela ação, 1.250 cada, exceto os custos que eles tiveram. Frente ao mercado que eles teriam de trabalho, muita grana. Frente ao valor que esse produto tem, nada, né? Custa 200 mil, eles ganharam 5, tá? Essa pessoa que pega o carro, que pega essa Toyota Hilux, a gente pode ter vários destinos para ela, né? Então, eu vou contar alguns dos destinos possíveis, mas vou focar nesse destino da fronteira, tá? O primeiro destino que esse carro pode ter é desmanche, né? Esses carros podem ser desmanchados. Não é tão comum que esses carros grandes sejam desmanchados. Mas existe toda uma disputa entre operadores legais desses mercados, seguradoras, leilões, etc., pelo dinheiro do desmanche. Então, teve uma lei promovida por vários grupos econômicos fortes, sobretudo seguradoras, para tentar regulamentar os desmanches e extrair lucro daí. Como tem também a disputa por baixo, digamos assim. Os policiais que ganham dinheiro com desmanche ilegal, os atores do crime, do PCC, das facções que estão acionando empresários desses mercados também. Todo mundo disputa o dinheiro que vem dessa desmontagem de veículos, que, segundo alguns dos nossos operadores, a gente não conseguiu refazer o custo de um carro desmanchado, mas, segundo os nossos operadores desse ramo, um carro desmanchado custa de 3 a 5 vezes o preço de um carro montado. Tá? Então, se a Hilux custava 200 mil, as peças dessa Hilux desmontadas poderiam render, segundo os nossos operadores, de 3 a 5 vezes mais. Tá? Então, de 600 a 1 milhão de reais, se você revender todas as peças separadamente, ou as principais peças separadamente. O motor, o câmbio, partes do motor, isso, aquilo, o chicote, a lataria, o câmbio, isso, aquilo, tá? Banco, tudo. O mundo dos desmanches é muito heterogêneo, também tem desmanches dos mais irregulares, né? Feitos na rua, de qualquer jeito, supercriminalizados, feitos em galpões, feitos em uma miríade de possibilidades, vendidas peças na internet, Mercado Livre, né? O Greg que está aqui trouxe esse dado, né, da associação que ele conheceu lá na Associação dos Desmanches, ou seja, o Mercado Livre é um dos grandes vendedores de peças de veículos roubados, né, furtados no Brasil. São mais ou menos 500 mil veículos furtados por ano no Brasil, roubados e furtados. Isso era mais ou menos meio a meio, nos últimos anos tem sido mais furto do que roubo, e isso movimenta muita coisa, muita grana, né? Bom, a Hilux pode ser desmanchada, mas ela pode também ser mandada para a fronteira, tá? E a gente via alguns casos, quando a gente foi fazer pesquisa na fronteira, a gente fez pesquisa na fronteira do Brasil com a Bolívia e do Brasil com o Paraguai. Nos dois casos, há muita troca de veículos por drogas e armas. Vou falar para vocês o que eu acompanhei no meu campo lá na fronteira com a Bolívia. Na fronteira com a Bolívia, essa Hilux vai valer de 5 a 7 quilos de pasta base de cocaína. Tá? Isso se não tiver arma ou se não tiver outras coisas no meio. Vamos pensar, 200 mil reais daria 6 quilos de cocaína. Né? Esse seria o valor econômico da troca, digamos assim. Essa caminhonete que vale 200 mil, valeria 6 quilos de cocaína.
Só que essa caminhonete, na verdade, ela não vale 200 mil porque ela foi roubada. Ela não tem a documentação toda, ela não pode ser revendida no mercado por 200 mil. Né? Então, para quem opera o roubo de veículos, é muito lucrativo você vender essa caminhonete, ou você trocar essa caminhonete por droga, porque daí cada quilo de cocaína, quando é revendido no varejo em São Paulo de volta, e eu acompanhei alguns casos, isso era em outra região da Zona Leste, em que o pessoal encomendava carro para ser roubado perto da fronteira para trocar para mandar a droga para ele de volta. Grandes traficantes fazem isso com muito, isso é muito frequente que aconteça. Por quê? Porque esse caminhonete que a certa altura pode virar um problema para você, ela vira um produto que vai gerar mais dinheiro para você. Então, cada quilo, pelo cálculo que a gente fez, acompanhando cada etapa desses processos, né? Cada quilo de cocaína vai dar mais ou menos 50 mil reais quando você vende no varejo aqui em São Paulo, tá? Então, 6 quilos já dá 300 mil reais. Né? Então, para quem roubou a Hilux, ele pagou 5 para o moleque roubar, para os moleques roubarem para ele pagou 10 mil para alguém levar esse carro para a fronteira, e ele faz 300 mil reais com esse dinheiro, com esses 6 quilos que voltaram da fronteira em forma de cocaína e foi revendido no varejo. Tá? Então, a associação entre o mercado de roubo de carros e a chegada das facções à fronteira é uma coisa que a gente começou a sacar que tinha ganhos econômicos muito importantes, né? A gente falou, quanto custaria para o cara comprar esses 6 quilos de cocaína? Né? Seria 12 mil, mais ou menos, cada quilo. Então, custaria 72, né? Custaria 72 mil reais para ele chegar lá e comprar. Mas ele dá uma caminhonete de 200 mil em troca. Então, todas essas trocas são ganho para todo mundo que está envolvido no negócio. Em vez dele pagar 72, ele paga 5 para os meninos roubarem e 10 para alguém levar até lá. 15. E ele ganha 300 mil. Investe 15 e ganha 300. Enquanto ele pega E o cara que está trocando cocaína pelo carro, ele está recebendo um carro de 200 mil na Bolívia. E ele paga uma taxa para o governo boliviano e ele fica com o carro. Tá? Fica com o carro para fazer o que ele quiser, um carro legalizado na Bolívia. Isso acontece na Bolívia e no Paraguai, sobretudo. A legalização de carros brasileiros. Né? Então, nesse processo, o que a gente estava vendo é basicamente o Brasil exportando carro e importando droga pau a pau e fomentando mercados ilegais. Né? A partir desse momento que a gente sai desse universo da favela, dos meninos que estão roubando carro, desaparece a violência, digamos assim. Aí a questão de... Aí a racionalidade toda que vai mostrando o negócio é toda de mercado mesmo, não tem mais muita luta, não tem mais muita arma, não tem mais nada disso. Né? Tem muito contato, tem uma rede de gente de confiança que dá para confiar naquele momento, que vai trocando coisas e assim por diante. Mercado, né? Bom, para cada carro roubado, normalmente, isso pesquisas com um grupo segurador muito grande. Para cada carro que é roubado, tem 100 prêmios que foram vendidos de seguro em São Paulo. Então, tem 100 pessoas que fazem seguro para cada indenização que a seguradora paga, certo? Mais ou menos, no setor de veículos. Então, se é 10 mil reais o seguro dessa Toyota Hilux por ano, são 10 mil, né? Então, é R$1 milhão, é isso? Que está na conta da seguradora para cada indenização que ela paga de 200 mil, tá? Então, ela ganha 1 milhão e paga 200 mil, a seguradora. Claro que aí tem todos os outros custos dela, etc. Mas as seguradoras têm uma função e um esforço muito grande de recuperação de veículos. E, basicamente, eles recuperam metade dos veículos que são roubados ou furtados em São Paulo. Então, aquele 200 que ela pagou vira 100, né?
que ela recuperou a outra metade dos carros. Então, ela pagou a indenização, mas aí ela vai para um leilão, ela recupera o veículo, ela vai com rastreador, com caçadores, com uma série de tecnologias, etc., recupera os veículos. Aí esse carro que foi recuperado, ele vai para um leilão. Nesse leilão, o leiloeiro ganha 5% do valor. Tá? Então, se vendeu por 160 mil, por 180 mil, o carro que no mercado valeria 200, vamos supor que vendeu por 180, por 170, 5% fica com o leiloeiro. Só que os leilões que a gente acompanha são centenas de carros por dia em São Paulo. Então, a gente fez uns cálculos que é uma coisa absurda. A quantidade de dinheiro que leiloeiros e seguradores ganham com carros roubados. Além dos carros que não são roubados, claro. Além do gado que eles leiloam, além da arte, além de tudo. Mas são impérios absurdos que se constroem muito conectados, muito proximamente com os mercados ilegais. Então, o leiloeiro ganha mais ou menos 10 vezes mais do que ganhou o Samuel, com aquela mesma Hilux que foi roubada. Tá? Outro passo que a gente estudou, que aí é uma coisa absurda, que é assim, se era 300 mil que ele tinha ganho com os 6 quilos de cocaína no Brasil, isso ficava muito mais se essa droga fosse exportada. Porque um grama de cocaína na Bolívia custa 3 dólares, mas 1 grama de cocaína em Londres custa 100 dólares. Então, o mercado da cocaína, tem muitos estudos a respeito disso, é um mercado muito lucrativo. Né? Então, se você tem 6 quilos de cocaína trocados por aquela Hilux, em média, isso lá na ponta, em Londres, isso vai gerar 6 quilos vezes 100 mil dólares. Tá? Ou seja, 600 mil dólares. E não 200 mil reais. Então, isso isso gerou no Brasil, quando essas conexões foram sendo feitas nos últimos 10 anos no Brasil, isso gerou uma corrida gigantesca para os portos e aeroportos do Brasil inteiro. Por isso que começa a ter apreensão de cocaína gigante no Porto de Santos, Porto de Paranaguá, Fortaleza explode violência para tudo quanto é lado, Maranhão, começa as rotas mais amazônicas de cocaína. Quer dizer, a gente ganha, o Brasil vira um polo exportador de cocaína praticamente para o mundo inteiro. Eu tive no Líbano e tinha traficante brasileiro de cocaína, você vai para a Europa o tempo inteiro, a conexão com a África vem sendo estudada há bastante tempo, a América Latina inteira, então Colômbia, Peru, Bolívia, são lugares de produção em geral, exportando para o mundo inteiro, passando pelo norte do Brasil, passando pelo sul do Brasil. Quer dizer, isso vira as apreensões de cocaína no Brasil, que eram apreensões de 1 quilo, 1,5 quilo, e era muito, quando a gente está falando em 95, 2000. Agora, sim, operação de 800 quilos, os caras falam, normal. Né? São coisas gigantescas, foi virando uma coisa enorme, monstruosa. E, ao mesmo tempo, isso foi fortalecendo o caixa das facções, né? Sobretudo das duas facções que se nacionalizaram no Brasil, Comando Vermelho e PCC, e se nacionalizaram juntas, né? Até 2016 se nacionalizaram em harmonia. E só em 2016 que elas rompem, muito por um monte de conflitos internos, etc., e explode violência para tudo quanto é lado, e vai morrendo essa molecada. Então, a molecada que vai morrendo no Brasil, que é a mesma molecada que vai sendo presa, ela tem sempre o mesmo perfil, então não tem violência caótica, né? Não é um caos, é super bem administrada a violência. A violência é uma violência administrada muito especificamente nos operadores mais baixos desses mercados ilegais, que são gigantescos, tá? São enormes. E são interconectados com mercados legais e com mercados ilegais, também transnacionais. O que isso tem a ver com o nosso problema político? Né? E aí a parte mais ensaística, digamos assim, que eu estou tentando elaborar, só para pontuar aqui com vocês antes de parar.
esse processo que eu vim contando para vocês, assim, do ponto de vista mais de um estudinho para a gente pensar os níveis e a dimensão desse negócio, né? Imagina que estamos falando de uma caminhonete, chegamos em 600 mil dólares, né? E são 500 mil carros roubados por ano no Brasil, 250 seguem só pelo mercado ilegal, e outros são recuperados e voltam para o mercado, certo? Porque o carro que é recuperado no Brasil não é destruído. Ele volta, vai ser leiloado e segue a guilda, né? Vai desmontar, vai tocar para frente. Beleza? Então, recuperado ou não, os carros alimentam os mesmos mercados. Desmanche, revenda, reuso em ações criminais, fronteira. Tá? O que isso tem a ver com a nossa questão? Esse processo de fortalecimento muito grande dessas economias ilegais, ela traz muita gente para esse universo, né? Traz muita gente para o crime, para ser mais claro. Esse é o processo que na minha tese eu vinha chamando da expansão do mundo do crime, enquanto um código, um regime normativo, enquanto uma ordem específica de organização da vida nas periferias, sobretudo nas favelas, né? Essa expansão do mundo do crime, ela é notável nos anos 90 e nos anos 2000, mas muito notável. O PCC passa a regular a vida cotidiana, passa a ser governo nas favelas, passa a reduzir o homicídio, passa a gerar renda, passa a permitir que as pessoas estudem direito, passa a permitir que haja um monte de churrasco aqui e ali, passa a permitir que os caras possam se conectar com a fronteira, passa a permitir que o cara que tinha uma revenda de carro na Yaya Mello agora seja conectado com o sindicato tal e tal dos desmanches, e assim por diante. Tá? Então, isso gera uma série de consequências, a expansão do universo criminal, sobretudo nas periferias. Né? Ao mesmo tempo, você tem a reação a esse processo, que é um fortalecimento de base, fortalecimento pela base, da narrativa policial, sobretudo da narrativa policial militar, que é a narrativa de nós vamos enfrentar o crime. O crime está crescendo, ele está tomando espaço, mas a gente vai enfrentar. E essa narrativa gera um aumento muito grande das forças de segurança, dos orçamentos da segurança pública, e um reforço enorme daquilo que é considerado combate ao crime, que na nossa perspectiva é parte do problema do crime, né? Digamos, essa é uma grande movimentação das forças de segurança para reprimir os mercados ilegais, que quando encontra com eles na base, percebe que é muito melhor extrair desses mercados ilegais recursos do que reprimi-los. É muito mais vantajoso para um policial ganhar dinheiro semanal de um desmanche ou mensal de um desmanche do que fechar aquele desmanche, certo? Isso é o que o Michel Missi conceituou como as mercadorias políticas, né? Para todo mercado ilegal, está sempre associado a um mercado de proteção. Os mercados de proteção quase sempre são controlados por grupos policiais, né? Ativos, aposentados, fazendo segurança pública, fazendo segurança privada, mas são sempre redes de policiais que estão controlando esses mercados de proteção. Essas redes policiais passam a ganhar muito dinheiro, seja do ponto de vista do investimento em segurança pública e modernização das polícias, etc., seja do ponto de vista da extração de dinheiro dos mercados ilegais vendendo proteção, o que o Michel chama de mercadorias políticas, né? Quando isso acontece, esses grupos se fortalecem e se autonomizam progressivamente como grupos políticos. Então, as polícias militares, aqui em São Paulo isso é muito visível, no Rio isso é muito visível de outra maneira, com as milícias e tal. Em São Paulo isso é muito visível, esse tipo de reação e esse tipo de fortalecimento da base desses grupos, quando a gente tá na periferia. É menos visível quando a gente está em regiões mais centrais, mas nas periferias é muito fácil de ver isso, né? Há muitos anos, há pelo menos 20 anos, grupos militares começaram a ocupar subprefeituras, ocupar cargo de segundo escalão, terceiro escalão, coronéis aposentados.
ocuparam os consegues há muito tempo, começou a ter ocupação de conselhos de diversidade, conselhos de direitos humanos, conselhos de tudo que é questão relativa a gênero e etc., sexualidade e tal, tudo isso foram universos que a polícia começou a se fazer presente. E não necessariamente atuando como polícia, mas atuando como grupo político, tá? Da guerra entre grupos criminais que se expandiam e grupos policiais que se expandiam, todo mundo tirou dinheiro desses mercados e todo mundo se fortaleceu. O PCC não podia se fortalecer e virar um grupo político autônomo, mas a polícia podia. Qual é o melhor mecanismo para fazer isso? Se converter às igrejas evangélicas. E as igrejas evangélicas, na minha leitura, são uma espécie de síntese desse conflito. Se tem tese e antítese entre bandido e polícia, você tem uma síntese que permite que os dois se convertam, né? Tem um monte de ex-bandido e um monte de policial nas igrejas, né? Que se tornam, portanto, um universo de organização, digamos, desses grupos. Tá? E essas igrejas, se tornando o universo de organização desses grupos, elas vão constituindo bases para muitas candidaturas de policiais, muitas candidaturas de pastores, muitas candidaturas de empresários ilegais, que têm dinheiro extraído de mercados ilegais. Isso vai vindo pela base há bastante tempo. E chega um ponto que isso transborda, porque o universo político se desorganizou de tal maneira que você não tem mais mediação de partido e etc. E esses caras vêm comendo pelas beiradas e se constituem como uma força sem essas mediações, sem as mediações clássicas da nossa cena política, né? E esse é um pouco o argumento do texto lá que eu publiquei lá no Sebrap. Ou seja, você vai tendo um monte de grupos que fazem política de uma outra maneira, né? Não é a política dentro da racionalidade moderna do Estado-nação, da política mediada por partido, da política mediada por construção de grupos de interesse e etc. Tá? E esses grupos vão se desenvolver e vão se conectar com outros grupos e ganhar um programa político, sobretudo a partir de 2016. Então, se a gente olhar para 2016, esses grupos policiais, evangélicos, etc., que hoje estão numa base muito forte, né, da cena política mais ampla, eles não eram protagonistas, né? Quem protagonizou o processo de destituição da Dilma foi uma aliança ali do PMDB com o PSDB, né? Olha como mudou em 4 anos. Né? Como em 4 anos sumiram essas mediações e os próprios grupos que construíram a tomada, digamos assim, do governo federal foram os grupos que desapareceram em seguida e cederam espaço para esses grupos que vinham de base, né? Então, tem um texto para concluir, que é um texto do Antônio Prata, que eu gosto muito, um texto muito curto, em que ele fala assim, Paulo Guedes foi vendendo para as elites que os jagunços iam estar sob controle, né? E foi falando, não, esses caras a gente sabe como que é, mas no fundo a gente manda neles, né? O jagunço vai se pôr no lugar dele a certa altura. Só que esses jagunços tinham base social muito mais do que os capitães, né? Os coronéis, a certa altura. E o que a gente está vendo, me parece, né? Como conflito político, é não apenas um conflito de classe, mas um conflito entre grupos que disputam a operação de mercados muito lucrativos com muita base social, com muito mais base social do que parece, né? São muito menos outsiders do que parece. Eu acho que a gente está vendo um crescimento dos grupos evangélicos e policiais atuando politicamente há pelo menos 20 anos, para falar pouco, hein? E esses grupos não estão aí para brincar, me parece. E parte do nosso conflito não é mais apenas o conflito dentro do jogo democrático, né? É o conflito que me parece estar hoje entre essas formas mais modernas da prática política, nas quais a gente já tinha alguma dificuldade de ter processos mais progressistas,
agora sendo desafiados por formas elementares da vida política, né? Irmandades como o PCC, como os evangélicos, como grupos policiais agindo autonomamente, comunidades, grupos identitários, ação de massa, como esses ataques de hackers a falas progressistas, etc. Isso não é que entra no espaço para argumentar com você, para discutir com você. Ele entra no espaço como uma massa que vai destruindo o processo. E nessa destruição das mediações políticas, vão reaparecendo mediações violentas, né? Ao mesmo tempo, você tem a desigualdade entre o leiloeiro que ganha 10 vezes mais que o menino, que o Samuel, mas vende 100 carros por dia, né? Isso produz uma desigualdade abissal dentro da mesma cidade, que tem bairros com 80 anos de expectativa de vida e bairros com 55 na mesma cidade, né? E o menino que ganha 1.500, enquanto o leiloeiro naquele dia ganha 170 mil. Né? Então, você tem isso na mesma cidade, operando, digamos, na mesma, conectado, tudo conectado, né? Umas máquinas de produção de desigualdade, mas você tem também uma máquina de produção de violência. Porque essas mediações vão se esgarçando e essas coisas vão se resolvendo na força. Você não tem mais um terreno comum onde todo mundo senta e conversa sobre o que está acontecendo. Né? Então, você tem um conflito, digamos, do crime comum, que vai se tornando um pouco a chave para a gente entender o conflito político também. Tá? Como formas violentas aparecendo no conflito político. Então, se a gente acompanha, só para dar um exemplo, a gente acompanha as conexões entre o caso Marielle, o caso Adriano, que é o policial civil, ex-policial, que foi miliciano, que foi morto na Bahia. Né? E os grupos que estão no poder hoje, as coisas estão inteiramente conectadas. Né? Não tem desconexão, tem conexão, né, entre esses casos. Então, aí eu fico assustado de ver essas coisas, entendeu? E espero estar muito errado nessa forma de ver. Espero que tudo isso não seja só besteira. E que a gente não esteja vivendo nada disso. Obrigado, gente. Gabriel, muito obrigada aí pela sua exposição interessantíssima, né? Até emocionante, assim, te ouvir em alguns momentos, porque a gente está vivendo um momento em que tudo está muito evidente, né? As contradições, as desigualdades estão muito explícitas e a banalidade das vidas também, e te ouvir nessa descrição é muito impressionante. Eu vou abrir para a pergunta dos alunos e quem mais quiser se inscrever. Eu só fiquei eu só queria te pedir para falar um pouquinho mais sobre isso, né, que você deu esse salto da formação de todo esse mercado ilícito e a relação dele com o ilícito, e como se formam esses grupos de proteção, para as igrejas neopentecostais. Se você puder contar um pouco mais sobre isso, quer dizer, como é que uma coisa vai se traduzindo na outra e a formação dessa base social. Aí posso abrir para mais umas perguntas? Como que você quer? Claro. Tá. Então, primeiro Samuel. Samuel. Boa noite a todo mundo. Primeiramente, agradecer ao professor Feltra pela essa exposição. Assim, eu acho que eu totalmente concordo com a Ludmila, né? Além de apresentar várias ideias para a gente, também acaba emocionando. Quando eu estava lendo e acompanhando o texto, né, das economias ilícitas, é um rosto, né? Apresentar um rosto para uma coisa que está banalizada, principalmente pelo caráter sensacionalista, né? Que o tema envolve. Minha pergunta, enquanto eu estava lendo o texto durante a exposição, uma coisa que ficou muito marcada para mim, né, pensando, né, nesses sujeitos que estão envolvidos, nesses operadores, né, que são jovens e muitas vezes são crianças, né, e que não recebem esse olhar categórico específico, né, entram no imaginário social como bandidos, de extrema periculosidade para a sociedade, né, e aí quando conjuga isso com o fato, né, de 40% da nossa população carcerária estar presa em prisão preventiva, sem qualquer forma de julgamento, enfim. O que me pôs a pensar, né, pensando nessa relação entre economias lícitas e ilícitas,
né, e que uma parte do processo de, entre aspas, né, legalização desse dinheiro, né, para além desse consumo desse jovem, né, mas esses leilões, eu fiquei pensando se essa trajetória desses operadores, né, que muitas vezes ou vão para a prisão ou são mortos, né, e a gente sabe que são muitas vezes mortos. O caso que você cita, inclusive, né, ele chegou a tomar um tiro nas costas, né, durante em confronto, né, tentando fugir de uma blitz, né. Eu fico pensando, né, e aí ver também se o professor concorda, né, se essa rotatividade desses agentes, né, que morrem jovens ou são presos muito jovens, né, não configuraria também, além de uma economia ilícita em processo de legalização, em uma necroeconomia, né, que é uma economia baseada nesses operadores e baseada na morte desses operadores, né, porque tanto faz qual é o operador que vai levar esse carro até o leilão, né, tanto faz, né, ele vai ser morto, né, ou ele vai entrar para o crime organizado dentro de presídios. Então, o que fica para mim a reflexão é isso, né, da morte desse operador como parte desse processo. O Léo, podemos fazer essas duas, daí a gente volta para você, Gabriel, tá? Boa noite, boa noite. Queria agradecer, igualmente Samuel agradeceu a presença, a apresentação e tudo mais. E, bom, minha pergunta vai tentando ligar a criminalidade à economia, né? Talvez seja até um pouco ampla demais, mas enfim. Que bom, você trouxe que, digamos que nesse teatro criminal, né, um primeiro ato seria o ato onde está a violência, né? Que é onde o Samuel vai lá e rouba o carro. Que acima desse primeiro ato você tem mais ligações, né? Comunicação e não tanta violência assim. Então, bom, pensando que o primeiro ato ele está nessa camada mais baixa, você acha que teria algum impacto uma proposta de renda básica, né, porque é um debate extremamente atual, você acha que justamente por primeiro ato dessa criminalidade estar nessa população mais pobre, uma renda básica causaria uma diminuição da criminalidade? Tem alguma correlação? Ou talvez justamente só por ser um primeiro ato, uma coisa menor de todo o sistema, digamos, talvez a renda básica não afetasse tanto? Minha pergunta vai nessa direção. Super legais as perguntas, obrigado, viu? Vou tentar recuperar primeiro a conexão, que foi a conexão rápida que eu fiz mesmo, porque são dois textos de características diferentes, né? Como eu falei, um mais de pesquisa, um mais ensaístico, mas é um ponto para mim de desenvolvimento do trabalho. Então, a questão dos mercados vai se expandindo e tem muito dinheiro circulando na favela, né? Tem muito dinheiro circulando nas periferias a partir dos anos 2000, mas sobretudo nessa última década. É muito dinheiro circulando, é uma coisa e é muito dinheiro circulando desigualmente, né? Não se trata de um dinheiro que vira da comunidade, se trata de dinheiro que se acumula muito. Eu tenho falado isso por aí, eu entrevistei um rapaz há uns 2 anos atrás, algumas vezes seguidas, esse rapaz. Esse rapaz tinha, cada mês na conta dele, passava mais de R$ 1.500.000 por mês, né? E era um dinheiro na conta dele, né? Dinheiro de tráfico de drogas apenas, né? Ele não era um grande traficante, ele está muito longe de ser um fuminho, cabeça branca, esses mega traficantes brasileiros, está muito longe de ser isso. Ele era um traficante de quebrada ali. Também não era um cara pequenininho, moleque. Não, né? Pessoa de 30 anos que tinha uma trajetória no crime. Tá? R$ 1,5 milhão na conta desse cara. Então, assim, esse dinheiro vai parar na igreja, esse dinheiro vai parar na mão de polícia, esse dinheiro vai parar na mão da família, esse dinheiro vai comprar coisa no shopping center, esse dinheiro vai circular, né? E circulando esse dinheiro, os grupos que estão ali e os grupos que estão longe dali, todo mundo está ganhando com esse dinheiro que está passando na mão desse cara, né? Eu acho que tem uma discussão que a gente precisa fazer, que é a discussão de valor. Eu não sei fazer essa discussão, né? Eu li essas coisas, mas não saberia fazer bem essa discussão. Agora,
ou seja, tem valor na circulação? Tem, é o preço que determina valor, ou é a produção? Eu não sei fazer essa discussão, espero que vocês saibam. Agora, o ponto para mim é o seguinte, empiricamente, tem muito dinheiro circulando por ali, né? O dinheiro que circula por ali está sendo mais apropriado num primeiro momento pelo crime. Num segundo momento, esse dinheiro passa a ser disputado por muitos outros atores. Então, a polícia achaca os mercados ilegais. Um monte de ladrão que vira crente passa a pagar para as igrejas 10% do que ele ganha. Só que se ele ganha 1,5 milhão, é muito dinheiro que vai. Tem um seriado ótimo chamado Sintonia, não sei se vocês viram isso. Tem uma cena que o menino que está envolvido com o tráfico lá e tal, ele vai na igreja e vai deixando o dízimo, porque ele está querendo sair do tráfico. Só que o dízimo de todo mundo era um envelopinho assim, o envelopão dele já era mais gordo, e ele vai deixando o envelopão ali. Tem muito dinheiro que circula por esses universos que tem origem ilegal também, sem dúvida nenhuma, né? Bom, esses espaços todos eles vão se fortalecendo e vão, de alguma forma, incorporando outras narrativas presentes no mundo popular. Não sei se vocês costumam frequentar as igrejas evangélicas, né? Eu, para o meu campo, eu frequentei muito. A narrativa antipatrão, por exemplo, foi capturada pelos evangélicos, né? Mas não é porque a gente vai se juntar como trabalhadores e enfrentar o patrão. Não, nós vamos ser patrão. O empreendedorismo tem isso também, né? A Ludmilla, que é especialista no tema, né? Nós vamos ser patrão de nós mesmos, né? É muito melhor ser patrão do que ser trabalhador para um grupo, né? Agora, essa passagem de dinheiro, ela vai fortalecendo esse tipo de captura, e tem trabalho de base nas igrejas sendo feito muito intensamente nos últimos 20 anos. Então, você acompanha um menino que morreu na periferia, acompanha a família dele. A família dele vai se encontrar com gente da igreja imediatamente depois da morte, até 3 anos depois da coisa. Porque a hora que morreu o menino, vai colar as obreiras da igreja, os diáconos, pastor, todo mundo, vamos cuidar dessa pessoa, vamos cuidar da nossa comunidade, vamos cuidar. E essa pessoa se envolve naquele negócio, é a proteção de fato, né, empiricamente. E depois, quando vai ter a eleição, isso se torna voto de extrema-direita, na maioria dos casos, né? Não na totalidade dos grupos evangélicos, na maioria dos grupos evangélicos, isso vai se constituir num voto de direita e na defesa de ideias bastante à direita. Então, essas conexões, elas me parecem que elas têm a ver, assim, expande o crime, expande-se a reação ao crime, como síntese dessa reação, você tem o surgimento do grupo evangélico em que todo mundo cabe, e que o conflito se redime, né? Um conflito brutal, armado, o conflito se redime numa coisa que é legítima socialmente, eu sou de Deus, e que ganha suas faces como programa político, como empresa multinacional que vai para todo lugar. Você não vai para nenhum país do mundo hoje que você não encontra uma igreja universal, uma igreja mundial da graça, essas coisas, né? Então aí tem coisa muito, muito forte acontecendo, e eu acho que temos bastante estudo nesse tema, mas não da dimensão econômica, né? Acho que valeria muito a pena. Samuel, eu concordo com você. Esses moleques, eles são... A Hannah Arendt falava de seres humanos supérfluos, né? Tem toda uma linha de autores que vai discutir necropolítica, discutindo com Foucault da biopolítica e tal. Eu não entro muito nessas discussões, mas a questão é a seguinte: você tem essa massa de trabalhadores ultra precários de mercados ilegais que é como você falou, eles nunca vão ser lidos como trabalhadores. Eles vão ser lidos como bandido. Sendo lido como bandido, não está desativado o direito do trabalho, está desativado o direito a ter direitos, está desativado o direito a pertencer à comunidade política. Ele é inimigo da comunidade política. Então, não só ele não tem a posição constituída de trabalhador, como ele vai ter a posição de inimigo da ordem pública, né? E, portanto, a ideia não é que ele faz parte da nossa comunidade, a ideia é que ele é contra a nossa comunidade.
Se ele é contra a nossa comunidade, a chave é de guerra, né? Amigo e inimigo, não é a chave de cidadania, direitos, etc. Então, não é assim, vamos fazer um movimento para defender os direitos do trabalhador precário dos mercados ilegais. Não, vamos fazer um movimento para eliminar esses caras do mundo, porque eles são violentos. É um pouco esse o deslocamento, né, que foi operado e que o populismo penal leva adiante no extremo, né? Então, assim, tá ruim a segurança pública, precisa de mais segurança pública do mesmo jeito. Aí piora, aí vamos fazer mais ainda, aí piora, aí vamos mais ainda, que nem a prisão do Foucault, né? Quanto mais você reforma, pior ela fica, precisa de mais reforma, né? A nossa segurança pública é meio parecido. Quanto mais você mata esses moleques, pior fica. Porque, evidentemente, que você tira um moleque da esquina que está traficando e bota na cadeia, outro vai traficar no lugar dele, você vai ter 2. Aí você mata um, você tem um morto, uma família arregaçada, mais um traficando e um preso. Daí você prende mais um, aí fica 2 presos, um traficando e um morto. E a gente está fazendo isso há 30 anos. E está sempre o moleque vendendo na esquina. Certo? A gente vai o Michel Miss chama isso da acumulação social da violência, né? Você vai acumulando esse conflito num nível, né, e sem mexer minimamente na base social, na base material desse conflito. Então, para mim, esses meninos são, sem dúvida, a bucha de canhão, e a rotatividade deles é parte do jogo perverso que essas coisas operam, né? Para o Leonardo, cara, eu não sei te responder, Leonardo. O que eu sei te dizer é o seguinte, na nossa perspectiva, eu não sei por isso que eu vou te falar, tá? Por exemplo, as políticas de crescimento bottom-up dos governos do PT, né? Ampliar muito a circulação de dinheiro na base para fazer um crescimento econômico a partir daí, se eu entendo bem. O pressuposto é que, assim, quanto mais emprego formal, menos informal vai ter. Quanto mais mercado formal, menos mercado informal vai ter. Né? O que a gente vê em campo parece desnaturalizar isso. Quando o cara ganha mais dinheiro, ele compra mais droga, compra mais arma, compra mais televisão, compra mais tênis, compra mais no shopping, paga escola melhor para a filha dele, e assim por diante. Né? Essas coisas me parecem que elas crescem juntas. Então, eu não sei se você der renda básica, eu não sei o quanto, assim, em termos analíticos, eu não sei o quanto isso é path dependent, entendeu? Depois que o caminho de ganhar dinheiro com droga está estabelecido, se você bota mais dinheiro na mão do cara, ele pode investir em droga, em arma. Não necessariamente, se ele tiver mais renda na mão dele, ele vai só investir em coisa boa. Eu sempre brinco que um interlocutor meu ganhou 8 mil reais numa tacada só, em vez de ele pagar um curso de francês e piano para os filhos dele, ele comprou 8 mil reais de som e meteu no carro dele. Certo? Então, assim, não necessariamente ter mais dinheiro na mão vai produzir civilização, isso que eu estou querendo dizer. Então, a gente tem uma questão aí para a gente entender, né? Que eu acho que tem a questão econômica, mas tem muitas outras coisas que atravessam a questão econômica. Então, eu não sei te responder mesmo, porque eu vejo que a circulação de dinheiro na base não necessariamente diminui crime. Agora, se você pega, por exemplo, mercados ilegais muito parecidos na Europa, eu tive a chance de morar na Europa bastante esses últimos anos. Tem muito roubo de carro, tem muito furto de carro na Europa, mas esses furtos não geram violência, né? Tem mercado de autopeça ilegal, tem mecânico ilegal, tem um monte de coisa lá também, mas isso não significa que seja violento, né, o mercado. Então, a gente tem coisa para entender aí, que eu acho que nossa pesquisa era muito exploratória, né, e ela acho que nos levou a lugares muito interessantes, mas acho que ainda tem muita coisa a trabalhar. Né? Não sei se eu respondi ou se eu compliquei mais a coisa. Dari? Parabéns, Gabriel, foi muito legal ouvir você, olhando um pouco essas trajetórias e tudo. Eu queria fazer duas observações de uma questão, ou duas questões.
A primeira, que de fato é muito difícil você conseguir mensurar toda essa questão mesmo do chamados da economia ilegal, né? Até uma parte dela, você fala, entra para a economia legal. Mas mesmo se você olhar do ponto de vista da mensuração, da riqueza gerada na sociedade, tudo, isso é muito difícil, né? Essa economia subterrânea, tudo de você conseguir mensurar. Até todo o debate sobre a mensuração da informalidade, e a informalidade não é, né, aí depende da corrente teórica um pouco, nem sempre se confunde com ilegalidade, com essa questão ilícito, né? O debate um pouco mais clássico da informalidade se divide essa economia mais ilícita da informalidade, né? Não considera ela dentro da ilegalidade, da informalidade, no conceito mais clássico aí do debate um pouco mais o que prevaleceu a partir dos anos 90. Então, mesmo a ilegalidade é muito difícil de mencionar, alguns autores até falam que nossa riqueza depende de 16,5% vem da informalidade, mas da ilegalidade não conheço mensurações mais precisas, não sei se a Tassiana, que está aqui conosco, que estuda isso, talvez possa indicar isso. Mas estou falando disso, e aí, talvez o Gabriel Fortran teria interesse aí, um desafio para os nossos alunos aí, tá? Antes de entrar nas questões, se algum de vocês aí se animar aí a ajudar a dimensionar um pouco mais esses fluxos de renda, riqueza gerada por essas economias ilegais aí, ou ilícitas. Então, é um desafio deixar aí para vocês pensando. Seria sensacional, né? Falar aí com outros colegas, aí pensam, e que se tiver um grupo que tiver interesse animado aí, né, a gente bota vocês em contato com o Gabriel Feltran e começa a fazer uma projeção, uma estimativa, tentar fazer alguns exercícios aí para ver o que dá. Então, fica esse desafio aqui, colocado aqui. Tá? Mas agora, feita essa primeira observação, vamos para as questões. Lud, desliga teu microfone, fazendo favor aí. Desculpa, não vi que estava. Isso. Aí, obrigado. Aí fica mais claro. Tá. A primeira questão, eu queria te perguntar o seguinte. Que você mostra aqui, você começou usando a figura aqui do Leonardo, né, do teatro, primeiro tratando do Samuel aqui, tudo e tal. Mas eu queria entender um pouco, que se trabalhasse um pouquinho melhor, como é que se dá essas articulações nos níveis superiores? Porque você precisa ter, você falou, uma rede de contatos, né? Você precisa ter formas de levar o carro até a Bolívia, até o Paraguai. Você precisa, se você, como pesquisador, conseguiu localizar todos isso, vamos chamar de pesquisa empírica, imagina a polícia com muito mais quadro, gente qualificadíssima, ou seja, treinada para descobrir isso, e você conseguiu identificar os atores, a todas as circunstâncias, poder descrever, e a polícia não descreve, não faz isso. Então, ou seja, descrever um pouco como é que vai se dando essas interferências nessas seções intermediárias e para cima, e que respaldo vai tendo encontrando. Tá? Na mesma perspectiva, aqui, queria te perguntar também, aí, quando, do ponto de vista da relação, né, que você estabelece entre a polícia e o crime, né, porque ao mesmo tempo que você fala da corrupção, né, de pagar para a polícia fazer vista grossa ao desmanche, porque é mais fácil receber a mesada do que ir lá e fechar o desmanche. Também a mesma coisa em relação à droga, ao mesmo tempo que tem isso, mas, por outro lado, você tem, contraditoriamente, esse fortalecimento do discurso e do aumento das mortes, né, da afirmação de uma certa narrativa que vai fortalecendo esses atores no cenário nacional de que é preciso endurecer as leis, é preciso endurecer a repressão, é preciso matar, né, e é isso.
E isso vai levando a organizar, no caso do Rio de Janeiro, que você estuda isso, estou perguntando, você vai levar a organizar milícias, e as milícias também agem em atividades ilícitas, né? O seu financiamento é tudo ilícito, tá? Reproduz isso. Mas isso se afasta, mesmo tendo relações, muitos deles acabam saindo, inclusive, da Polícia Militar, porque tem uma capacidade de ganhar dinheiro muito maior que isso. Só vê esses caras, né? Adriano, a conta bancária dele, o local de moradia, que é a relação com a Marielle, outro cara que pegaram agora, esqueci o nome, essa semana, é uma coisa de ostentação, né? De casa, carro, dinheiro e tudo e tal, que é totalmente incompatível com o salário mesmo de um coronel, uma pessoa melhor localizada na estrutura, na estrutura hierárquica da Polícia Militar, que ganha razoavelmente mais, tá? Então, por isso estou querendo que se desenvolvesse um pouco mais essas relações imediárias, esses movimentos contraditórios, tá? Aí, para a gente poder entender melhor essa dinâmica, como é que se dá. E depois, porque ainda para mim ficou como é que isso se conecta depois com a coisa da Igreja Assembleia de Deus, né? Então, tanto o bandido se converte em crente, em cristão, como o policial militar também tende a ir com essa mesma perspectiva. Mas, teoricamente, a polícia militar tenta fazer um discurso que é anti esse cara. Então, essa conexão ainda, para mim, não ficou tão clara aqui, viu? Se pudesse explorar um pouquinho mais, agradeceria. Gabriel, você quer responder, já que o Darit fez várias, aí a gente depois faz uma última rodada, pode ser? Acho que sim, Lu, legal. Isso que eu ia pedir mesmo. Vamos lá. Bom, primeira coisa, seria ótimo mesmo se a gente tivesse apoio mais qualificado para trabalhar as questões mais de mensuração mesmo, seria maravilhoso. Então, nosso grupo trabalha muito assim, né? Pondo as pessoas em contato, trabalhando junto, tentando se ajudar, então seria muito bom mesmo. Agradeço a dica. Em relação a como que a etnografia sobe, né? A gente vem lá com o Samuel, vem uma coisinha pequena, não sei o quê, como que a gente dá esse salto de inferência ou de conexão, né? No meu caso, especificamente, muito em cima do estudo da facção, do estudo do PCC, né? No meu caso, especificamente. Então, como funciona o PCC? Né? Como dizem que funciona, eu nem vou falar, tá? Tem o chefe, não é assim que aparece para a gente. E a gente nunca lidou em pesquisa com dados que nos indicassem que é como sai na imprensa e assim por diante. Hoje teve uma operação gigantesca, com mais de 200 mandados de prisão, todo mundo focado em Alagoas, né? Coordenando polícia de tudo quanto é lado, federal, civil, não sei o que lá. E hoje o foco eram mulheres, e o foco é Mato Grosso e aí o núcleo do PCC estaria no Mato Grosso do Sul, não estaria mais em São Paulo, ou em Presidente Bernardes, ou no DEPEN. Então, cada hora fala-se uma coisa, tal. O que a gente tem de pesquisa, que está nesse livro que eu tentei esquematizar esse negócio, é que o PCC é justamente a facção, no caso de São Paulo, que é a facção que mais cresce no Brasil e cresce com mais facilidade, por isso mesmo, pela própria estrutura dela, é uma facção que é justamente voltada para essas conexões, para essas redes, né? A minha metáfora para entender o PCC é a da maçonaria, de uma sociedade secreta, de um grupo, de uma irmandade secreta, de uma fraternidade de empresários autônomos. Tá? Ao contrário do Comando Vermelho, que sempre foi entendido como uma empresa do tráfico de drogas, tá? No Comando Vermelho, assim, tem Comando Vermelho, sei lá, na Maré. Então, na Maré, os pontos de venda de droga todos são pontos do Comando Vermelho, todo o dinheiro flui para aquele cara que é o dono do morro.
E o dono do morro é o dono do poder político e o dono do poder econômico, digamos assim, né? Isso é Comando Vermelho. Em outros estados parecem ser filiais disso. Então, se você vai abrir um ponto de venda de drogas, você precisa pagar uma parte da venda para a facção, tá? Como se fosse uma filial, né? Ou como se fosse uma franquia, talvez, não sei. No PCC, a coisa é totalmente diferente disso. É como, de fato, para mim, me lembra muito a maçonaria. Então, assim, o Dari tem um negócio, a Lud tem outro negócio. O Dari cuida do negócio dele, do dinheiro dele, e a Lud cuida do dinheiro dela. E a gente se encontra de vez em quando na maçonaria, quando a gente tem necessidade, na nossa sociedade secreta. E eu falo, Dari, você não tem um bom advogado aí? Porque o meu negócio aqui está precisando, tem ação trabalhista, não sei o quê. O outro falou, mas você não tem um bom contato lá para mim, perto lá da região de Piracicaba? Porque lá é um espaço que a gente está querendo crescer por ali e tal. Aí o outro fala, mas você não tem... Né? E é justamente para isso que serve a facção, no caso do PCC. O PCC não é uma empresa e não é um comando militar, esse é o meu argumento, né? Meu argumento é o PCC é justamente uma irmandade que conecta, que produz esse saber fazer, que faz circular esse saber fazer dentro do universo criminal. E é isso que faz com que o moleque que está na quebrada, quando ele entende um pouquinho mais da quebrada dele, ele não entende mais do PCC, mas ele entende mais como que funciona o negócio dele. Porque ele ficou preso junto com um cara que era explosivista, aí ele ficou preso com outro cara que foi preso não sei aonde, tinha um advogado, aí ele ficou preso com outro cara que era muito bom na argumentação, que é uma coisa que é muito importante nos debates. Aí ele se conectou com um cara que era da Zona Sul e que tinha um bom fornecedor de droga, que era mais barato que o dele. E aí ele se conectou com outro cara que tinha arma, e assim por diante. Isso está sendo feito na história do PCC, que hoje tem 27 anos, né? Não é uma coisa que começou ontem, é uma coisa que vem se desenvolvendo no PCC, dentro dessa facção específica, há 27 anos. O Comando Vermelho é dos anos 70. Né? Ou seja, tem muita coisa desenvolvida nesse universo, nessas redes, que não passam por outros lugares, que não por essas conexões que essas pessoas têm. Então, eu conversei com N menino de favela que, de repente, está indo para o Paraguai, está indo para a Bolívia, está indo para a Colômbia, está indo comprar terra na Amazônia para plantar cocaína. Os moleques que há 15 anos atrás eram menino vendendo droga na esquina e fumando maconha. Mas que caíram em umas redes que estão muito conectadas. E que manda a mulher levar droga no aeroporto, que conheceu o nigeriano no centro de São Paulo e viu que tinha um esquema de exportação. Aí tem um cara que faz exportação no porto, junta um monte de irmão, que para fazer uma exportação de, sei lá, 2 toneladas, o cara junta 400 irmãos, cada um com 5 quilos, 10 quilos, 7 quilos, não sei o que, junta tudo e faz uma remessa, né? Então, essas coisas são tecidas no universo da facção. Não e claro, né, que a segunda parte, né, que é sobre a polícia. A polícia conheceu esses esquemas mais recentemente. No começo a polícia não deu bola, só ficava na base também. É a partir de 2007, 2008 que começa a ter mais investigação, mais inteligência, mais escuta telefônica e etc. Mas a polícia, eu diria, com exceções de grupos muito qualificados, como você falou, né? Tem grupos muitíssimo qualificados dentro das polícias, mas o grosso são grupos ideologizados que acreditam que é na porrada que você vai ganhar, entendeu? Ou grupos muito corruptos que estão fazendo dinheiro, ou grupos muito ideologizados que acham que vai para porrada, e grupos muito qualificados que conseguem entender o negócio. Mas aí dentro da polícia tem um monte de problema. Por exemplo, eu fui em vários eventos de policiais de alto nível. Os caras, todo mundo assim, eu saí no Jornal Nacional, outro eu saí no Domingo Espetacular, aí minha operação que eu fiz, não sei o quê. E eles estão na chave que fazer operação e prender as pessoas resolve o problema, mas a facção está na chave ao contrário disso, né?
Facção, assim, quanto mais prende, é ruim para a pessoa, é ruim para aquele empresário que foi preso, é ruim para aquele trabalhador do mercado que foi preso. Mas para a facção, é bom, porque você está pondo essas coisas em conexão o tempo inteiro, cadeia e mundão, né? E pondo esse know-how para circular, e trazendo mais recurso para as redes da facção. Aquele cara que era grandão e agora está dentro do sistema, ele está ajudando todos os outros que estão dentro do sistema, e assim por diante, né? Então, pensando a organização, ela ganha com isso, ela ganha força, né? E a polícia, hoje em dia, conhece muito do que acontece, mas muitas vezes nessa lógica da autopromoção de um delegado, da autopromoção de um cara específico, que vai dizer, não, eu fiz uma super operação, coordenando 9 estados e prendi 15 caras, ou prendi 150 caras. Mas, do ponto de vista faccional e do ponto de vista de mercado, não muda nada, né? Não muda nada. Do ponto de vista daquele cara, daquela quadrilha, daquele grupo, é ruim ser preso, né? Claro. Mas, então, assim, é um tipo de política de segurança que faz bem para a polícia, porque ela se fortalece. Olha só, demos condições para esse cara, ele fez uma prisão de 100 caras do PCC, olha que maravilha, né? Olha que grande ação de inteligência que gerou 5 meses, um monte de recurso, agora a gente usa isso, inteligência artificial, caralho, né? Mas não resolve nada, né? Se você está lidando com uma facção que atua desse jeito. E se na base você tem um monte de gente sendo paga o tempo inteiro para ganhar dinheiro. Então, o problema da segurança me parece de concepção do problema, entendeu? E essa facção especificamente deu nó, né? E dá nó. Está dando nó e continua dando nó. Então, e continua crescendo muito. O negócio das milícias, né? A relação da polícia e do crime que vira milícia. Grande parte do conflito da polícia com o crime é nesse tipo de conflito. Não, nós vamos combater o crime. Então, caras muito sérios combatendo o crime, né? Aí muitos falam, uma hora enxugando gelo, outra hora... Tá. Outra parte dos que não são sérios, e aí é a heterogeneidade dos grupos, estão ganhando dinheiro mesmo. E às vezes estão combatendo o crime ilegalmente para tomar os negócios deles. Então, o fenômeno milícias nada mais é do que a polícia controlar os mercados ilegais. Mas não a polícia institucionalmente, a polícia em termos de redes, né? Tanto que você vai ver as operações no Rio de Janeiro, elas poupam as áreas de milícia, as operações policiais. Elas atuam em áreas de comando vermelho, que basicamente é assim, ó, a gente ganha as áreas institucionalmente para entregar para as milícias ilegalmente tocarem. Porque são as mesmas redes, elas não se atacam entre si, porque são as mesmas redes, né? E aí esses caras passam a controlar esses mesmos mercados ali, né? Distribui gás, distribui não sei o quê, distribui... Né? E vai... Porque são formas de expansão desse capitalismo popular, né? Essas coisas que a Nana Roy fala, tudo. Aqui no Brasil, elas ganham uma dimensão que para o cara disputar esses mercados é com bala, entendeu? Não é que ele monta um projeto de microcrédito. Ele vai lá, ocupa um território inteiro com arma e põe esse negócio para rodar para ele, entendeu? É meio acumulação primitiva, eu acho, entendeu? É um negócio louco. Quem é muito bom nisso, com quem eu converso muito, o grande parceiro, o grande amigo, é o Daniel Irata. O Daniel tem trabalhado muito nisso e a gente conversa muito, então essa parte que eu estou falando agora, sim, é muito das conversas com o Daniel, que tem estudado exatamente isso, com muita clareza do que vem acontecendo no Rio, né? Bom, é isso, Dari. O que eu posso falar é isso, não sei se resolve muito. Não, obrigadíssimo, valeu, ótimo. Eu esqueci de falar dos evangélicos, última coisa, que você tinha pedido essa coisa. Eu vejo os evangélicos assim, tem uma dimensão institucional dos evangélicos, né? Que o Ronaldo Almeida estudou muito bem, que muita gente vem estudando muito bem, vem mostrando como tem ação, né? Ativa, como ativamente eles vão crescendo, conectando mídia com acumulação, com discurso moral, com discurso político, como vão se constituindo como um ator, né? Importante, tá? Isso é uma coisa. Do ponto de vista da minha pesquisa, os evangélicos sempre aparecem como uma saída
Sabe aquele negócio de você está envolvido aqui no negócio, isso aqui está dando errado, você pula para aqui, que aqui você começa de novo, entendeu? Do ponto de vista dos meus atores, sempre é assim. O policial se envolve um monte de falcatrua, não sei o que, começa a ser ameaçado, não sei o que lá, pum. Cai para a igreja, não sei mais nada, aceitei Jesus, estou fora do esquema. O cara no crime é a mesma coisa, começa a ser perseguido por todo mundo, não sei o que lá. Tanto que tem a expressão se esconder atrás da Bíblia, né? No crime. O cara se escondeu atrás da Bíblia, então não pode, né? Se ele foi de verdade, de coração, aceitou Jesus, tá tudo certo, não deve nada para ninguém, tá tudo bem. Se ele está endividado e quis virar coisa, é porque está querendo se esconder atrás da Bíblia, não vai dar certo. Mas acontece muito que a pessoa... Tem vários casos que eu entrevistei que se converteram, falaram, cara, a situação era tão punk que eu não tinha 3 saídas, 4 saídas, eu só tinha essa saída. Passou minha namorada, me levou para a igreja, o cara chegou, chacoalhou minha cabeça, fez assim, fez assado, não sei o que, falou, irmão, vem para cá que a gente te ajuda, e pronto. Né? Então, são situações muito limites, muitas vezes, que são... que levam as pessoas. E aí, acho que o Ronaldo explica bem essa heterogeneidade interna, né? Estava vendo aquele pastor Henrique Vieira explicando isso também de um jeito muito claro. Então, tem grandes máquinas, né? Igreja Universal, Assembleia de Deus, Igreja Mundial, não sei o quê. E depois você tem um monte de portinha de garagem que são igrejas evangélicas de quebrada, né? Sem denominação, sem nenhum tipo de controle ideológico, que eu acho que o Wagner Marx trabalhou muito bem, que ele chama de igrejas menores, né? Nessas igrejas menores, é ali por baixo, né? É tudo. O cara é do crime, é diácono, é tudo ao mesmo tempo. Lá em cima, o cara ser pastor, não, aí separa, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Do mesmo jeito que trabalho e crime é a mesma coisa, né? Lá embaixo, o moleque trabalha na obra do metrô e trabalha de vendendo droga. Lá em cima, o metrô é uma coisa, o tráfico é outra coisa, né? Então, eu vejo mais ou menos assim esse negócio, Dari. Obrigado, Gabriel. Gabriel, tem o Samuel, que queria fazer uma pergunta de novo, e a Tassiana. Aí a gente faz as perguntas e você vê aí, não queremos abusar da sua, da sua disponibilidade. Vamos lá, tá ótimo. Na sua descrição aí, né, Moda, você falou, o Brasil vira um polo de exportação aí de cocaína, né, muito interessante a expressão, né. E aí você deu o exemplo que em 95 a apreensão era de 1 quilo, hoje em dia é de 800 quilos, né? E a gente tem no meio disso tudo mais de uma década de gestão do Partido dos Trabalhadores, né? Eu queria te perguntar um pouco, assim, que elementos que explicam essa transformação e que relação que dá para fazer com, se você assim, no valor dos pobres você faz mas é de um outro ponto de vista, eu acho, né, não tão diretamente em relação ao crime, né, que relações fazer numa década em que se falou em neodesenvolvimentismo, se falou em integração social, se falou em tantas coisas, né, como é que conexões fazer, né? E outra questão, se você quiser comentar ou não, é que eu fiquei pensando mesmo, aí talvez é a minha perspectiva muito marxista, né? Mas toda a descrição que você faz, eu acho que ela é muito maravilhosa, assim, na medida que a gente vem num exercício muito desafiador sempre de construir nossas categorias de análise a partir da periferia, né? E essa construção, ela requer uma série de rupturas epistemológicas mesmo, né, e que são sempre ultrapassadas, são sempre permeadas, atravessadas por uma dualidade, né, que é o centro, a periferia, o marginal, o central, o excedente, o descartável, o integrado, né, e a sua descrição, ela mostra para a gente que tudo isso não tem o dentro fora,
né? Quer dizer, você vai chegar na seguradora, você vai chegar no shopping, você vai chegar em tudo isso. Mas aí você fecha a sua fala falando nas formas elementares, né, que estão hoje atravessando a política, e daí parece que repõe, de alguma forma, a ideia de uma civilização e de tudo isso que ainda está fora, né, e aí eu fico pensando como a gente poderia ver essas formas que você está chamando de elementares, não nessa perspectiva dualista, mas como algo que realmente está totalmente integrado, né? Não tem esse dentro, fora, o civilizacional e o mais primitivo, quer dizer, não é isso, é uma outra coisa, né? Que na verdade é extremamente atual, é o capitalismo contemporâneo na sua forma aí mais a gente fala da reforma trabalhista, eu gosto de falar que ela é brutal e refinada, né? É brutal e é refinada. Então, seriam essas questões. Aí o Samuel e a Tassiana. A minha pergunta agora, na verdade, vai no sentido do questionamento que a professora Ludmila fez, pedindo um pouquinho mais de fala sobre, que é sobre as igrejas, né? E aí, pensando na figura, né, do policial e do bandido, nesses termos, sendo muito mais categorias morais do que propriamente econômicas, né, nesse processo, eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre a igreja enquanto essa topologia, que ela não é um espaço de redenção, né? Tem um cinismo e uma hipocrisia envolvida nisso, né? Porque ela é tanto lugar onde a família, né, tem esse olhar que talvez seja uma guinada, uma mudada de rumo na vida desses jovens, né? Mas, pelo contrário, né, esses jovens continuam muitas vezes no mundo do crime, nessas economias ilícitas, cuja parte desse dinheiro agora, né, alimenta um outro mercado, né, que é o mercado da fé, enfim. Então, eu gostaria de ouvir só um pouco mais sobre, para além do fim de um caminho, né, de uma síntese, né, o papel que a igreja ocupa também nessa economia, né? Ela tem um papel econômico, né? Por mais que é tido como uma categoria moral, mas ela é um espaço econômico, né? Tanto para o policial que vai à igreja, né? E que aquelas pessoas entendem ali ele como uma rede de proteção, tanto para esse jovem que vai para lá e começa a pegar o dízimo, né? A 10ª parte dos seus rendimentos provenientes de economias ilícitas e dá entrega na mão do pastor, né? Do bispo, enfim. Tassiana? Olá, acho que ligou o microfone. Eu queria agradecer, né, o Feltran pela fala, eu achei muito legal. Eu já sabia que você estava também em mercados ilegais, como desse esquema de cadeias de desmanche de carros, mas eu nunca tinha lido nada a respeito. Eu achei muito boa a fala, fiquei emocionada. É até legal falar isso, porque eu estava lendo seu livro essa semana, dos irmãos, e eu fiquei super emocionada no capítulo 2, quando você conta todo aquele relato das crianças que fugiam, né, que recorriam às disciplinas do PCC e tal. E aí eu queria, eu até já vou falar que eu não consegui entender, eu vi que o professor Dari falou alguma dúvida, que ele colocou meu nome, mas eu tô com um pouco de dificuldade aqui na internet, eu saí e voltei várias vezes, não consegui entender, eu não sei se depois ele quiser me escrever. Mas, Feltran, o que eu queria te perguntar? Não foi bem o tema que você falou hoje, mas a gente acabou entrando nessa discussão da economia do PCC, que é uma coisa que, para mim, eu estudo, pesquiso isso, é muito difícil de entender. Eu sei que você coloca muito o PCC enquanto uma sociedade secreta, e eu acho que quando você descreve, explica toda essa teoria minuciosamente, assim, dá para entender que funciona por causa dos códigos de conduta, da autonomia com que os irmãos trabalham e se auxiliam, né? Mas, do ponto de vista da economia, né, enquanto economista, eu também não consigo deixar de olhar enquanto empresa.
Até na minha dissertação de mestrado, eu uso um termo que eu até te cito para explicar e defender que funciona como uma empresa, porque eu não discordo da forma como você coloca o partido, né? Mas eu uso o termo de empresas redes, que seria justamente essa formação, né? Com um aspecto de maior terceirização, não tendo associações a algumas figuras ou pessoas, e sim a postos de trabalho, e com uma complexidade e diversidade de setores, de serviços, mas todos tendo essa lógica também econômica por trás, se auxiliando e trabalhando em conjunto. Só que tem alguns funcionamentos do PCC, do ponto de vista econômico, que é muito complexo e acho que é difícil de entender. Eu não sei se você conhece o trabalho do Graham Willis, provavelmente sim, de Cambridge, né? Ele, inclusive, tem um artigo que ele pega e faz um estudo em cima de uma apreensão, que acho que foi feita pelo Ministério Público, em que ele mostra como o PCC trabalha até com um esquema de consignação, né? Entrega pessoas recém-saídas das prisões ou que estão querendo ingressar no negócio do tráfico, entrega uma quantidade X de droga, uma arma, e a pessoa tem 3 meses para fazer aquele pagamento referente àquilo. Dali se desembocam, se tem apreensões, uma série de outros crimes para tentar se pagar, né? Enfim, tem todo um esquema nisso. E isso é muito complicado de entender. Aí a gente conversa na Cracolândia, ouve que é hegemônico, tanto é que quem não vende a pedra acaba sendo chamado de oposição, porque não é do partido. E aí, ao mesmo tempo, você ouve, que nem eu conversei semana passada com um aluno daí de Campinas, que mora na periferia, que me comentou que é cobrado pelo PCC uma taxa de R$150 por feirante para realizar a Feira do Rolo. E aí, ao mesmo tempo, tem a cobrança da cebola nas prisões, e aí fica tudo muito complexo. Então, assim, eu queria, se você pudesse falar, essa é uma pergunta, tem mais uma para te fazer, né? Um pouquinho mais, assim, como que você entende, né, todos esses lances, assim, que são complexos e diversificados da economia do PCC. E aí, a outra pergunta que eu queria te fazer é meio que com relação mais à questão conjuntural, né? Um colega perguntou hoje aqui sobre a questão da possibilidade de uma renda básica diminuir a violência, e você falou que tem a questão de um passado, né? Que tem uma dependência de um passado a partir do momento que o jovem, enfim, a pessoa se inseriu no crime. Eu queria te perguntar se você consegue ver alguma solução, alguma saída para isso, e como que você associa isso ao cenário neoliberal, porque eu não sei, mas acho que essa é a minha maior angústia em estudar esse tema. Eu vejo, por exemplo, você falou, né, que aumentar a prisão, e a gente sabe, porque a gente vive um encarceramento em massa, não é um indicativo de redução de criminalidade, muito pelo contrário, a impressão que se dá é que ao se prender mais, e aí a gente vê que a maioria das prisões no estado de São Paulo são de pequenos traficantes, com poucas quantidades de drogas, enfim. Aí essa pessoa vai entrar para a prisão, vai se associar ao PCC por uma questão de proteção lá dentro, e aí dá até a impressão de que há um recrutamento, o encarceramento, e a prisão acaba funcionando como um recrutamento para o crime organizado. E, ao mesmo tempo, a gente não consegue ver uma saída para isso, num nível que talvez, às vezes, eu chego a refletir se uma política de prevenção ao crime não seria reduzir ou acabar com as prisões, né, com o encarceramento. E aí, eu acho que tudo isso também tem muito a ver não só com uma questão de renda, né, financeira, mas é uma condição de vida muito associada ao neoliberalismo que nós vivemos, que não se trata apenas de uma redução do Estado, mas a tudo que interfere nisso, né? A todos os serviços, a questão da cidadania, a questão até do individualismo, das pessoas gerirem suas vidas nesse contexto neoliberal. E eu, enfim, estudo, leio, pesquiso, só vejo problemas e não consigo ver uma saída para isso. Queria saber se você teria alguma
sugestão. Eu sei que é uma pergunta meio difícil, né? Mas, de repente, você tem alguma ideia. Obrigada. Tem um texto do Walter Benjamin, que eu gosto muito, chamado Experiência e Pobreza. Ele começa com uma metáfora de um cara que está morrendo, deitado no leito de morte, e ele chama os filhos dele e fala: tem um tesouro enterrado aqui, o meu tesouro eu deixei enterrado aqui em volta nas nossas vinhas. Aí ele morre, os filhos saem cavando as vinhas em busca do tesouro e não encontram nada, né? Mas vem a chuva e as vinhas florescem e produzem mais, né? Porque o solo foi trabalhado ali. É isso que eu acredito de solução. Não tem tesouro, né? Não tenho solução nenhuma para mostrar. Mas eu acho que a gente trabalhando junto e tentando entender, a gente vai chegando a situações mais produtivas de debate, né? Vai avançando no nível do debate a ponto da gente ir encontrando saídas melhores, né? Seguramente não são essas, né? O modelo nosso de segurança pública é furado, tá? Evidentemente, né? Mas só piora, né? Faz 40 anos que a gente tem o mesmo modelo e a segurança pública no país só piora. E esse não é o mesmo modelo de outros países que têm segurança pública melhor e que enfrentam problemas similares. Então, eu acho que a gente tem um modelo muito errado, que é baseado na repressão do pequeno, porque a polícia não é feita para fazer segurança pública, né? No Brasil. Ela é feita para fazer controle social, e aí é difícil dar certo, né, para fazer segurança pública. Então, só para essa última coisa, né. Eu vou pela Tassiana aqui, depois eu vou chegando nas coisas do Samuel da Lud, tá? Tassiana, o negócio da empresa é o seguinte, eu acho que tem um problema conceitual quando eu te vejo falar, pelo menos eu vejo conceitualmente as coisas um pouco diferentes. Uma coisa é PCC, outra coisa é o empresário que é irmão. Então, se alguém está oferecendo consignação para as pessoas, eu não tenho conhecimento de que a facção tem uma política de oferecer saídas para as pessoas. Me parece muito mais que alguém, numa situação específica, de uma quebrada, de um grupo, de uma empresa específica, de um empresário que é irmão, digamos assim, que está fazendo isso. Ó, eu vou te dar uma droga em consignação e você me paga em 3 meses porque eu sou seu parceiro. Mas eu não acho que essa seja uma política da facção e que aconteça em todos os lugares onde a facção esteja. Você entende? Do mesmo jeito que eu não conheço o caso desse menino que está te falando que o PCC cobra para feira, de feirante. Mas eu sei que no PCC isso não pode ser feito. Pode ser que isso esteja acontecendo em um lugar, né? Mas seguramente essa não é uma política da facção, de controlar um território e extrair uma porcentagem de todo mundo que atua economicamente nesse território. Isso seria de outras facções, mas não do PCC. Então, não sei onde é isso. Do mesmo jeito que chegam umas notícias para mim, agora o PCC está negociando casa. Aí você vai ver, é um cara específico que está num território, está ganhando um monte de dinheiro com tráfico e está negociando casa. Então, esse cara que está no território e ganhou muito dinheiro e entrou no mercado imobiliário, não significa que o PCC está negociando casa, do ponto de vista da organização, né? Do mesmo jeito que não significa que o PCC tem posto de gasolina, que o PCC tem isso, mas que tem empresários ligados ao PCC, empresários dos mercados ilegais, que tem posto de gasolina, tá cheio, tá? Mas isso não quer dizer que o PCC tem posto de gasolina. Do mesmo jeito que não é porque um maçom é dono de um restaurante que a maçonaria tem restaurante. Porque o dinheiro do restaurante não vai para a caixa da maçonaria, vai para a caixa do cara. Certo? Esse é o ponto. Conceitualmente, se isso tudo, esse conjunto de empresários dos mais distintos ramos, você olhar para isso e falar, isso é uma empresa-rede, eu não conheço o conceito de empresa-rede, mas isso implicaria algum nível de coordenação econômica entre esses sujeitos. Eu não creio que exista essa coordenação. Eu acho que existe um princípio de colaboração entre eles, por serem parte de uma mesma irmandade. Mas eu não reconheço nenhum tipo de coordenação econômica entre o cara que está no Amapá plantando fazenda de cocaína e o rapaz que está roubando moto em São Paulo. Você entende?
O dinheiro de um não se encontra com o dinheiro do outro e não tem nenhum tipo de coordenação entre eles, exceto o compromisso com o crime, que é um princípio de ação social antissistêmica, digamos assim. Entendeu o meu ponto? É isso que eu acho. E eu acho que a polícia não entende isso. E eu acho que o Graham também não entendeu isso nesse artigo. Né? Porque não significa que porque um cara é maçom, que qualquer ação econômica que ele tenha seja uma ação da maçonaria. Né? É uma ação econômica dele. É uma das dimensões da vida dele, que não se mistura com o caixa da maçonaria. A cebola, sim, a cebola é o dinheiro que o maçom paga todo mês. O irmão paga a cebola todo mês também. Esse é o dinheiro institucional, que não é do caixa da empresa dele. Esse ele tira do bolso dele e dá para a facção. Você entende? Eu acho que isso resolve um monte de problemas de compreensão de como essas coisas acontecem. Porque não significa que não tenha hierarquia, por exemplo, no mundo econômico. Claro que tem, o cara tem os funcionários dele no tráfico. Mas quando ele está na facção, é outra história. Né? Uma coisa é, por isso que, e aí já entro na discussão com a Lud, eu acho assim, a discussão mais teórica, né, que é exatamente essa que a pergunta da Tassiana me leva, do ponto de vista empírico, a chegar nela. Então, assim, o tipo de sociologia que eu tento fazer é uma sociologia que eu acho que é muito inspirada num tipo de sociologia da ação clássica. Então, eu acho que é muito mais próximo de Simmel e Weber, por exemplo, porque, assim, ó, da ação social você tem construção de relações sociais, que você tem construção de ordens legítimas, né? É assim que o Weber trata nos conceitos fundamentais de sociologia. Vamos ver a ação social, vamos ver como essa ação social tende a acontecer. Isso significa que tem relações sociais organizando essas ações dos sujeitos, eles não estão agindo livremente no espaço, e significa que tem ordens legítimas organizando o que é plausível dessas relações, né, o que é possível para elas, tal. Agora, isso implica numa sociologia situacional, né? Isso não implica que o mesmo sujeito é sempre a mesma coisa, né? E o Simmel eu acho que vai um pouco mais longe, porque o Simmel vai dizer, olha, então é assim, nessa determinada situação, as coisas atuam como essências, o Simmel usa esse termo. Então, assim, a polícia embicou na favela, os moleques saem correndo. A polícia olha e fala, é do crime. E os meninos falam, a polícia vem matar. Pode ser que naquela situação específica não seja isso, mas é tão recorrente que esse seja o sentido da coisa, que o menino, naquele momento da situação, é essencialmente bandido e a polícia é essencialmente ofensiva. Naquele momento, naquela situação, é assim que se lê o mundo e, portanto, o mundo é assim, tá? Naquela situação. Numa outra situação, eles estão na igreja, o policial e aquele menino, o mesmo menino, eles estão orando lado a lado, certo? Eu acredito muito nisso, porque eu acho que a gente está passando por um processo em que não tem uma hegemonia muito definida. Então, eu trabalho com a ideia de que tem uma pluralidade de ordens, né? Não só as situações são diversas, como quando elas batem lá em cima, são ordens diversas. Então, tem uma pluralidade de ordenamentos, né? Seguindo na linha do Machado da Silva. Né? Tem uma pluralidade de ordenamentos que são coexistentes, não são ordenamentos necessariamente que concorrem entre si e um é autoexcludente. Claro que se você estiver no meio de cada um desses regimes, no núcleo duro, digamos assim, no tipo ideal do regime, o traficantão, o pastorzão, que só é pastor, só vive na igreja, e o traficante... Aí você vê meio estereótipos do que é o crime e do que é a igreja. Agora, o mundo no meio deles nas práticas sociais, nas diferentes situações, são muito diferentes. É por isso que eu acho que dá para ter convivência, remetendo à pergunta da Lud, né, mais teórica, acho que é por isso que dá para haver convivência entre uma ordem totalmente elementar de irmandades, de honra, que não passa por nenhuma regulação burocrática, por exemplo, e na outra situação que você está entrando na justiça porque você quer direito do trabalho.
Porque essas coisas não hegemonizaram a vida ali de uma maneira que permitisse que fosse uma única ordem que organizasse a vida desse cara, que nem é na Suécia, entendeu? Na Suécia tá tudo lá organizadinho, é o Estado mesmo que ordena e tá tudo certo, né? Agora aqui não, me parece que essas coisas estão sendo disputadas e, em certa medida, mais recentemente, nos últimos anos, esse mundo que a gente imaginava que seria um mundo que se tornaria hegemônico, o mundo da democracia, o mundo dos direitos, da cidadania, que se expandiria, não chegou ainda na favela, mas vai chegar, né? Essa era a nossa grande aposta, né, desde os anos 80. Essa aposta parece que teve uma reversão na minha leitura, né? Então, aquele mundo violento, fundamentalista, instrumental, monetarista, que controlava as periferias a partir de muita violência, esse mundo veio mais para o centro do espectro político e a gente está tendo que lidar com ele um pouco mais, né? Do que a gente vivia, porque a nossa vida de classe média é uma vida, em geral, bastante garantida pela hegemonia estatal, da ordem, da lei, né? A gente pode chamar a polícia, por exemplo. O favelado não pode. Então, essas coisas que eu acho que é assim que eu penso, Lud. Eu acho que é mais e-mail do que do que outras teorias. Sobre o negócio do PT, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que a ruptura e a estabilização se equacionam assim na minha cabeça, né? Sobre a coisa do PT e tal, o que eu acho é que não se tomou, eu acho que as esquerdas em geral, e eu me coloco nesse meio, eu acho que a gente imaginou que o problema da segurança pública era subsidiário da nossa desigualdade ou dos nossos mitos de origem, de outros, então, da falta de democracia. E a produção do Neve era assim, a continuidade autoritária, né? Então, quando a gente modernizar as polícias, quando a gente sair da ditadura de vez, vai acabar o problema da violência, porque é a continuidade autoritária que está gerando isso. Tinha muito mais coisa em jogo, né? Tinha dimensão econômica, tinha dimensão religiosa, tinha econômica, política. Acho que tinha muito mais coisa em jogo e o negócio estourou de outra maneira, né? Então, eu acho que o PT, as esquerdas, de modo geral, não tem um projeto para a segurança pública. A gente tem um projeto que é por isso que fica polarizado também no mundo político, né? Tem os que conhecem e acham que tem que ir para cima, e tem os que não conhecem nada e falam que é um problema social. Não tem especificidade na discussão de esquerda de segurança pública, né? Então, eu acho que aí a gente tem um problema sério. Não tem projeto, né? Não tem programa próprio da esquerda para pensar essas coisas a partir de uma lógica que não seja punitivista, que equacione, que monte o problema de um outro jeito, né? Acho que é isso que a gente tenta, assim, elevar a discussão a um ponto que seja possível formular logo, assim, algo que seja mais progressista nessa área, né? Mas quando você vê o que foi feito, tal, é muito pouco, né? É muito pouco, eram sempre saídas muito, assim, não, é assim, lá não existe, né? Lá não existe força própria. Quando a gente resolver o problema deles, eles vão vir com a gente. Mas não era bem assim, né? O negócio. Lá existe forças próprias. É assim que eu vejo, né? Assim, a autocrítica que eu faria. Não sei se eu respondi tudo, né? Tem a do Samuel. A coisa mais econômica das igrejas, né? Acho que aquele texto do valor dos pobres que eu tento tratar isso, né? A igreja como um regime normativo que ao mesmo tempo se torna um regime de acumulação econômica, né? Não sei se regime, palavra ruim, né? Se torna um meio de fazer a vida e de circular riqueza. Então, por exemplo, na Cracolândia, a Tassiana citou, né? Cracolândia é um lugar que, até onde eu sei, não tem irmão, por exemplo, tem nóia. Agora, tem disciplina, né? Porque significa, tem a disciplina do comando lá, não quer dizer que tem. Ou seja, o PCC está lá como disciplina, como um modo de pensar a coisa, de pensar a ordem, e não como um modo de agir institucionalmente, saca? Então, essas coisas que eu acho que em cada caso a gente vai percebendo, né?
Agora, do ponto de vista econômico, os trabalhos que estudaram a Cracolândia, por exemplo, vão mostrando que tem um monte de nóia que entra na igreja. Nóia, estou usando o termo nativo, tá? Estou querendo classificar os caras assim. Mas tem um monte de usuários que entram na igreja porque ali tem uma carreira para ele. Ele fala, não, eu fico de voluntário aqui, servindo com café da manhã tal, mas depois eu posso ir para uma clínica e depois eu posso voltar aqui como missionário, aí o missionário já ganha dinheiro. Ou seja, a carreira que ele vislumbra para ele, né? Tem um período que eu vou ter que ser voluntário para depois eu poder ter uma renda. Não é porque eu aceitei Jesus necessariamente, tem outras lógicas aí no meio também, né? E as igrejas estão atuando nessas lógicas. Estão oferecendo possibilidades para as pessoas, inclusive economicamente, né? Estão formando comunidade de ajuda mútua e assim por diante. Assim que eu vejo, gente. Falando pra caralho para variar, né? Bom demais, Gabriel. Eu queria te agradecer, então, por toda a sua exposição, toda essa conversa, e acho que finalizamos bem aí esse ciclo de palestras-aula, né, Dari? Exatamente, e acho que ele chama atenção no final, é uma coisa que acho que a esquerda em geral tem pouca reflexão acumulada sobre essa questão aqui, né, de formular alternativas aqui, eu acho que é um desafio. Continuo insistindo aqui para os nossos alunos aqui, aí, ó, conversa com vocês, se você tiver afim, a gente faz o contato com o Feltran aí para a Tassiana também, né, que está aí, né, mais estudando isso mais diretamente, né, economia. Com certeza. Aí, né, também é uma coisa legal aqui, tá? Muito legal, seguimos a conversa aí. Vou deixar meu e-mail aqui, se alguém tiver alguma outra dúvida, alguma questão. Tá, viu? Também, viu, a Ludmila vai fazer o agradecimento, mas também quero agradecer muito, fiquei super encantado aqui, viu? Outra vez já tinha conversado, eu falei para ele, quando encontrei... Foi legal aquela conversa, né? Super encantado aqui, viu? Porque é um outro mundo também, muito diferente, né? A gente vai acostumando, mas quando a gente... quem está na área, assim, né? Vai acostumando, mas é muito bom trocar com você. Não, nós queremos agradecer muitíssimo a sua presença aqui, as suas reflexões aqui. Valeu mesmo, Gabriel, fiquei muito contente mesmo. Valeu, gente, brigadão. Valeu, Gabriel. Segue a conversa, né? Obrigado por tudo aí, vamos tocar para frente. Vamos. Grande abraço, viu? Boa noite, então. Tchau, tchau. Valeu, boa noite. Boa noite. Tchau para vocês todos. Boa noite, pessoal. Até. Noite. Tá, né, Dari? Oi? Até quinta. Até quinta os seminários nossos aí, né? Sim. Então tá. Um abraço. Dari. Oi? Dari e Ludmila, aliás, os dois. Quem tá falando? Eu estava com vocês dois depois. Oi? Não entendi, eu Gabriel. Eu com vocês dois depois. Tá me ouvindo? Tá gravando ainda, hein, Dari? Para de gravar. Deixa eu interromper a gravação aqui.